Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta de um colega que foi feita aí por e-mail, né? Que na verdade é mais uma explicação sobre como funciona o calibrador tampão, né? O calibrador tipo passa não passa, né? E aí algumas pessoas realmente têm um pouco de dificuldade, né? Entender como ele funciona, mas é simples. Vamos dar uma observada aqui. Bom, esse tipo de calibrador ele pode ser para furo, tem tipo de calibrador também paralelo. Mas aqui no caso, supondo que seja para furo, o que acontece? Vamos supor que tenha sido executado um furo, um diâmetro qualquer, e ao se utilizar esse instrumento aqui para verificar se o furo ele está dentro da tolerância, como é que ele funciona? Ou qual é a situação para estar correta? Tem que ser introduzido o calibrador com o diâmetro tipo passa, né? Então ele vai ser introduzido no furo e ele vai passar normalmente, e o não passa, ele não vai passar, obviamente. Aí, pô, mas que explicação é essa, né? Claro que é assim que funciona, né? Um passa, o outro não passa. Beleza, mas o que é que eu quero explicar é qual é a lógica para o funcionamento. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja uma tolerância, eu vou colocar, normalmente é para tolerância H7, ou tolerância de ajuste, né? Não necessariamente H7, mas a maioria. Mas de fato eles são para tolerância de ajuste, mas é que eu não vou colocar uma tolerância de ajuste, eu vou colocar uma tolerância já traduzida, né? Vamos colocar aqui que a tolerância para o furo seja de 30 até 30,008. Pronto. Então, se o furo ele for executado com qualquer valor entre 30 e 30,008, ele está correto. Então, se eu for utilizar um calibrador desse aqui, o que é que acontece? Esse diâmetro do passa ele vai ser o menor diâmetro possível. Ou seja, qual o menor diâmetro possível? 30. Ou seja, esse calibrador ele vai vir com a referência para passar com o diâmetro de 30 milímetros. Ok? O calibrador não passa, ele vai pegar o diâmetro maior e vai utilizar o primeiro valor acima do maior, ou seja, se aqui é 30,008, significa que ele vai ter o diâmetro, vamos supor aqui, deixa eu colocar aqui mais embaixo, vou colocar aqui, 30,00, vou colocar aqui 85, né? Então veja que esse diâmetro aqui, ele é maior do que o permitido, que é 30,008, então ele vai pegar um diâmetro próximo do diâmetro limite, mas sendo maior. Ou seja, ele vai ter uma amplitude entre o menor diâmetro, que é o que o calibrador tipo passa está calibrado, e o não passa, ele vai estar referenciado com um diâmetro um pouco maior do que o limite do furo, fazendo com que tenha justamente uma margem de tolerância, né? Então, se o passar, significa que o furo ele está no mínimo com o diâmetro menor, né? E se o não passar, significa que o furo ele está menor do que esse valor que é acima da tolerância limite. Aí no caso a gente está supondo aí 30,0085. Então, atendendo a condição, ele está ok. O que pode ocorrer para não atender a condição? O passa não passar. Então, nesse caso, já significa que o furo está menor do que o diâmetro menor. Então, se o passa não passar, o não passa com certeza não vai passar também, porque ele tem um diâmetro maior. Agora, se o passa passar e o não passa também passar, significa que o diâmetro do furo ele vai estar maior do que o limite superior, né? Então, ele funciona dessa forma. Tá bom? Então, a condição dele passar, ele vai estar levando em consideração aí uma faixa de tolerância indicada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise e leitura, né, com o relógio apalpador, né? Lembrando que o relógio apalpador também é um instrumento de medição por comparação, assim como o relógio comparador, né? Mas ele tem uma característica diferente, que é justamente a sensibilidade, né, desse instrumento, né? O relógio comparador você consegue ter uma relação aí de voltas aí 5, 10 voltas aí no mostrador principal, né? Ou seja, tendo uma amplitude aí de 5, 10 milímetros. No caso do relógio apalpador, ele não tem essa relação da volta, né? Ou seja, ele tem uma oscilação ali
normalmente menor até do que 1 milímetro, né? Então 7, 8 décimos, aí dependendo do tipo do relógio apalpador, né? Então nesse caso aí, ele tem uma relação de sensibilidade bem maior, né? Consequentemente é indicado para elementos, né, que acabam tendo uma precisão maior, né? Ou da análise de medida ou na parte de alinhamento mesmo. Bom, nesse caso aqui, né, é importante sempre ficar atento com a condição, né? Se vai ser um alinhamento geométrico ou uma medida por comparação, né? Embora o alinhamento geométrico também seja uma relação de comparação, uma comparação com base na planicidade perfeita, né, vamos assim dizer, que teria uma relação aí de oscilação próximo do zero, né? Então o próprio zero do mostrador ou qualquer outro ponto ali do mostrador seria a indicação da referência. Mas nesse caso aqui a gente está trabalhando com a relação de peça padrão. Então ele vai ser setado nessa peça padrão, que tem aqui o valor de 3,620 milímetros, né? Então é referente à altura dessa peça, né? Então ele foi setado com esse valor e desse valor ele vai passar para um outro. Pode ser menor, pode ser maior ou pode ser igual, né? Pode ser igual também. Né? Então vamos verificar o que é que está apresentando no mostrador. Né? Então ele passando por essa peça padrão de 3,620, ele teve essa condição aqui. Então vamos analisar o primeiro ponto. Né? Aqui não está dando para ver direito, que o ponteiro está bem em cima, mas a resolução desse instrumento aqui é de 0,01. Né? Tem relógio apalpador que tem resolução milesimal. Né? Nesse caso aí é centesimal. Então, nesse caso aí, cada divisão indicada aqui no mostrador principal, né, ele na verdade só tem um mostrador mesmo, né, cada divisão dessa daqui ela vai equivaler a 1/100 de milímetro. Né? Então, o que é que ele está indicando? Observa que ele está aqui sentido anti-horário, né? Então, se ele está em sentido anti-horário, significa que ele teve um decréscimo. Né? Então, aquela relação que a gente estava fazendo da peça padrão para a peça na sequência ser maior ou menor, aqui significa que a peça é de fato menor. Né? Então aí é o primeiro ponto. Né? Normalmente quando você vai fazer algum teste, alguma seleção, concurso, ele já dá essa indicação do sentido de giro. Então como ele é menor, a gente vai verificar a indicação do ponteiro aqui para entender o que aconteceu. Ponto importante, né? Aquela questão que eu disse da... não vamos chamar de precisão, né? Mas a relação da sensibilidade do relógio, se você observar aqui, ele parte do zero, então ele vem para aqui para 1 décimo, né? Ou 10 centésimos, 2 décimos ou 20 centésimos e assim sucessivamente, né? 30, 40, observa que aqui ele chega no 30 de novo, né? Que é para dar uma relação de sentido horário e anti-horário, mas o ponteiro ele ultrapassa isso aqui tranquilamente, né? Então a gente tem 30, 40, 50, 60, 70, né? Então observa que esse mostrador ele tem uma relação de volta completa de 8 décimos, ou seja, a gente tem 8 divisões principais aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então esse mostrador, quando ele faz o giro completo, ele chega no máximo a 8 décimos. Então é importante ficar atento com isso, né? Ele não chega a 1 milímetro. Então nesse caso, o que é que ele está indicando? Ele está indicando que ele já deu essa parte do zero, né? Ele já deu toda essa volta aqui até chegar aqui onde ele está marcando. Né? Então ele deu quase uma volta completa, né? Ou seja, ele quase que passava de 3,620 para menos 8 décimos. Né? Ou seja, se ele tivesse dado essa volta completa, ele sairia de 3,620, né? Que é a peça padrão, menos 8 décimos, que daria 2,82. Mas ele não completou a volta. Né? Então, onde foi que ele parou? Né? Onde é que ele está a indicação? Observa que o ponteiro ele não está exatamente coincidindo no traço. Né? Ele está aqui entre um traço e outro. Né? Então, o que é que a gente tem que verificar? O traço que ele ultrapassou, né? Que é esse aqui. Né? Então, esse traço que ele ultrapassou, se a gente for continuar aqui a contagem, a gente tem 40, 50, 60, 70. Cada tracinho desse aqui vai equivaler a 1, né? Então 71, 72, 73, 74, 75, 76 e ele ultrapassou o que? O 77. Então ele ultrapassou o 77 e está antes do 78. Então significa que ele já teve um decréscimo de 0,0 ou 0,7, né? Ou seja, ele já teve esse decréscimo. Agora,
Se a gente for observar, como ele está entre um e outro, a gente pode considerar meio, né? Então, a gente teria aqui 0,75, né? Ou seja, se a gente fosse continuar, né, a relação, a gente teria a relação para fechar o valor, né, de contato dele. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu acabei passando um número. Deixa eu só voltar aqui. A contagem. Então, a gente tem aqui 40, 50, 60, 70. Ok? Então, aqui a gente já tem a indicação aqui para o 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Não, fiz a contagem certa mesmo. Então, nesse caso aqui, ele passou o 76 e passou o 77. Então, ele já passou o 77 e está antes do 78. Então, na verdade, ele passou o 77. Então, a gente já tem 0,77. Como a gente já tem o 77 e ele está na metade aí entre o 78 e o 77, então vamos considerar aqui meio. Então, isso aqui significa justamente que foi o quê? O que ele teve de subtração do valor da peça padrão, que era 3,620. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Subtrair 3,620 menos 0,775. Esse valor ele vai dar justamente 2,845 milímetros. Então, esse aqui é o valor que está sendo indicado no relógio com base na subtração da peça padrão. Então, esse 2,845 ele veio justamente de 3,620 menos o 0,775. Esse 0,775 é o que ele está indicando aqui com base no ponteiro no mostrador principal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar fazendo uma leitura com goniômetro. A indicação é justamente essa, goniômetro, que é um instrumento utilizado aí para medição de ângulos. Bom, sempre que você for fazer uma leitura de goniômetro, você tem que ficar atento com duas características. Primeiro, zero, é o primeiro ponto que você vai se preocupar, e depois a coincidência dos minutos. Então, o que acontece? Você tem que esquecer essas indicações que estão aqui ao lado, marcar aqui, então esquece isso aí e foca só no zero. Então, o que é que acontece? Observa que o zero está entre os 50 e os 51. Ou seja, aqui ele já está identificando que tem mais de 50 graus. Então, ele tem 50 graus e tantos minutos. Então, identificada essa característica, guarda ela. Se você estiver fazendo alguma seleção, algum concurso, já fica atento que se tiver alguma alternativa que não está marcando 50, você já pode estar desconsiderando, e aí vai para a coincidência aí da marcação. A coincidência ele está dando aqui como 15, ou seja, 15 minutos. Então aqui ele tem a indicação 5, 10, 15, 20 até chegar lá a 60 minutos. Então nesse caso aí o valor indicado aí é de justamente 50 graus e 15 minutos. É o valor aqui, 50 graus e 15 minutos, é o valor da leitura, tá bom? O 15 que está aqui coincidindo aqui, está indicando aqui em negrito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.